Olá, tudo jóia? O que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos resolver uns exercícios que são de português, um revisional, onde a gente vai ver predicado, onde a gente vai ver ortografia. É, feliz no simples. Vamos lá? Vamos compartilhar a nossa tela? Tela compartilhada, né? Nós vamos começar aqui pelo nosso exercício número um. Olha. Esses exercícios aqui, eles foram reescritos, né? E trouxe de um PDF para nós resolvermos aqui passo a passo. Vamos começar aqui pelo exercício número um. É, ó, é ruim quando fica assim, né? Vamos aqui. Informe se as frases a seguir são nominais, não vamos colocar N, ou verbais V. O que difere frases verbais de frases nominais? Em tese, a gente fala assim, ó, frases nominais não tem verbo. É, mas pode ter. E aí o verbo será um verbo de ligação. Ele não é um verbo que exprime uma ação propriamente dita, né? Por exemplo, João estava cansado. Estava, do verbo estar, é um verbo de ligação. E aí, o que acontece? É um estado cansado. Não há um movimento. Esse verbo liga João, vou escrever aqui, ó. João estava cansado. Então, esse cansado aqui é o estado do João. Esse estar verbo, a gente não consegue ver uma ação, sabe? Um correr, um pular. Não, a gente não vê. Será um verbo de ligação e aí você vai ter uma frase nominal. Principais verbos de ligação: caneta, papel, lápis, papel, ser, estar, ficar, permanecer, tornar, andar. São verbos de ligação. E temos outros, mas aqui, né, para dar uma pitada. Vamos aos exercícios. Então, aqui, seguindo aqui os nossos passos de exercício, vamos ver aqui, ó. Que dia agradável hoje. Frase, que dia agradável hoje. Que não é verbo. Pronome, dia, substantivo, também não é verbo. Agradável, uma coisa boa, adjetivo. Hoje, tempo, advérbio de tempo. Então, olha só, ou simplesmente o tempo hoje, né? Aqui nem tá como advérbio porque não está ao lado de um verbo. Então, essa frase aqui é uma frase nominal. Nominal. Nó, o pincel ficou grosso, né? Vamos diminuir esse pincel aqui um pouquinho. É. Parabéns pelas flores no jardim. Parabéns. Eu estou parabenizando, eu estou, como é que eu posso falar aqui também? Cumprimentando, elogiando, né? Então, não tem aqui também um verbo que exprime uma ação, nem tem verbo. Então, também será uma frase nominal. Nominal. Na letra C, ó, não me lembro de uma festa tão legal como essa. Olha aqui o danado aqui, ó. Lembro do verbo lembrar. E é uma ação. Então, aqui você terá uma frase verbal, ok? Voltem logo. Voltem vocês logo. Para começar, além de ter o verbo voltem, do verbo que, do verbo voltar.
Tá dando aqui uma ordem. Então, esse verbo tá numa conjugação que a gente chama de imperativo. Vamos lembrar? A gente tem um indicativo, que é uma ação real, subjuntivo, que é um talvez, e o imperativo, que pode ser uma ordem, um pedido, um conselho, com mais firmeza. Então, aqui sim é uma frase verbal. Ó, a pessoa fala uma coisa e escreve outra, verbal. Agora, a frase E, 2 horas aqui no ponto e nada de ônibus. 2 horas aqui no ponto e nada de ônibus. Tem 2 horas que eu estou aqui, mas esse estou aqui não aparece. Eu não tenho verbo aqui. Então, se eu não tenho verbo, eu tenho uma frase nominal. Eu quero colocar aqui novamente, para ficar bem gravado, nós estamos falando de frase nominal e verbal. Realmente a frase nominal não vai apresentar verbo, né? Mas é porque a gente vai trabalhar com predicado, e o predicado nominal é quando eu tenho um verbo de ligação ou ele está ali para que eu perceba, ok? Vamos então para o exercício número 2, aqui apresentado para mim, para nós. Olha, o exercício número 2, ele fala o que aqui? Ele fala assim, ó, vamos lá. Numere a coluna direita, não tá, né, gente? Porque uma coisa não tá direita, não. Um acima, abaixo, né, dos tipos de frases. Ó, eu quero saber o que é uma frase declarativa, o que que é uma frase interrogativa, o que que é uma frase imperativa, o que que é uma frase exclamativa, o que que é uma frase optativa. O que que acontece? O que acontece é que se a gente não souber falar a frase, eu não estou tendo nenhuma comunicação efetiva. É. O que que é uma comunicação efetiva? Eu falo, tu entende, eu falo. Meio assim, entende? Olha, quando a frase expressa uma ordem, pedido, um conselho ou uma exortação, Janaína, que palavrão é esse? Não é palavrão, não, meu filho. Exortação quer dizer um conselho firme, tipo, menino, senta e estuda, porque vai ser bom para o seu futuro. Menino, você já escovou os dentes hoje? Menina, acorda para a vida. Então, nós estamos falando de uma frase o quê? Imperativa. É uma frase imperativa. Praticamente, né, essa ordem mesmo. Expressa um desejo, uma vontade. Vontade eu posso ter, mas vai acontecer? Desejo eu posso ter, mas com certeza vai acontecer? Então são coisas optativas. É opção, depende. Apesar de subjuntivo, mas subjuntivo é um tempo verbal de um talvez. Aqui nós estamos falando de tipos de frase. Fica ligado, fica de tipo de frase. Que tipo de frase é utilizada para formular perguntas diretas ou indiretas? Tem que ser aquele que tem o guarda-chuva virado, não é? Que é a interrogativa. E a interrogativa é a número 2. To. Simples assim, feliz no simples. Que expressa uma declaração. Eu vou falar: olha, menino, gosto muito de ti. Ô, gente, né? Porque agora não se conjuga verbo mais, é tudo a gente, ou então vai gerundiando, indo, comendo, correndo, saindo, indo, feito, fazido. Ih, o trem tá feio, gente. Olha, quando você afirmou ou você negou, ponto final. É uma declaração. Ponto final. Ponto final. E não muito distante, mas logo abaixo,
Que tipo de frase expressa os sentimentos e as emoções? Qual é que expressa sentimentos e emoções? É aquela assim, né? Que delícia essa comida, que delícia esse dia! Exclamativo, o próprio ponto vem aqui para lhe dizer: se posicione, meu bem, porque é exclamativa, tá bom? Vamos para o nosso outro exercício, número 3. Aqui vamos ter que fazer um pouco mesmo, né? Para caber aqui na tela para você ver direitinho. Olha, marque a oração em que os termos sublinhados foram usados para estabelecer sentido de tempo. Oração é a frase grandona, porque a oração pode ter um ou mais verbos. Ah, e pode ter sentido completo ou não. Isso a gente vai entender com o tempo. Mas aqui ele quer saber que desses termos sublinhados, na letra A, por quê? Na letra B, no entanto. Na letra C, nesse momento. Na letra D, igualmente. Aí ele pergunta para tu, para nós, qual dessas letras tem sentido de tempo? Vamos analisar uma a uma? Os carros ficaram parados no acostamento porque uma tempestade estava se aproximando. A causa dos carros parados era uma tempestade que não iriam deixar seguir. Causa é tempo? Não. Causa não é tempo. Então não é essa. B, de bola. De bola. Os candidatos tiveram um problema no transporte. No entanto, conseguiram chegar dentro do horário limite. No entanto, quer dizer tempo. Olha, os candidatos tiveram problema com o transporte. Eles tinham que ir transporte, né, gente? Meio de mover. Seja transporte aéreo, carro, bicicleta. No entanto, é contraditório, é uma controvérsia, ou a gente pode dizer também que é uma oposição. É tempo? Não é, não. Então não dá também. Letra C, de coisa beleza pura. A organização liberou a entrada. Nesse momento, todos os convidados se dirigiram para seus lugares. Opa! Para tudo chama NASA. A organização, as pessoas que estavam fazendo lá o banquete cerimonial, seja lá o que for, a organização liberou a entrada, a porta de entrada. Nesse momento, nesse instante, nessa hora, ao tempo aqui, gente, os convidados se dirigiram para seus lugares. Simples assim. Mas eu tenho que ler, eu tenho que pensar nas palavras e eu tenho que entender as palavras, eu tenho que conversar com a frase. Se eu não conversar com a frase, português é tão pesado quanto matemática. Porque matemática e português não se separam, né, gente? Eles entram num comum acordo. Aqui, na questão tempo, momento é tempo. Agora vamos analisar a letra B. Ah, já achei, eu sei que você achou, mas vamos analisar a letra D de dado. Aí o que, que nós temos aqui? Olha só, a casa foi toda reformada para ser alugada no verão. Igualmente a cerca, os dois portões principais e a calçada. Então, quem foi reformada? A casa, a cerca, os dois portões principais e a calçada. Esse igualmente não quer dizer aqui para nós uma adição.
É porque igualmente poderia ser também uma comparação. A casa foi reformada tanto quanto a cerca, entendeu? Então pode ser uma adição ou comparação. Uma comparação. Fazendo passo a passo dos nossos exercícios. Assim, a gente compreende o sim e o não. Aqui também, né? Nós vamos trabalhar aqui aos pouquinhos e eu abaixo, vou rolar a tela. Olha, classificação de sujeito. Sujeito. Vamos trabalhar aqui, ó. Sujeito simples é um sujeito só. Então tá. É um só. Um sozinho. Sujeito composto. Mais de um. Sujeito implícito. O que é um sujeito implícito? O sujeito implícito é o sujeito oculto. Indeterminado é indeterminado, e nós vamos falar aqui. Inexistente é oração sem sujeito, sem sujeito. A gente já põe aqui a colinha para já não ter as discórdias. Vamos lá? Olha só. Simples. A frase: não encontramos a rua que procurávamos. Quem? Quem é o sujeito? Quem encontramos? Ah, Janaína, nós. Está escrito? Não. E nós é primeira pessoa do plural. Se é a primeira pessoa do plural, o sujeito é oculto. Ah, entendi. Se for eu, tu, ele, nós e vós, ele é oculto. Para isso eu preciso conjugar verbo. Vamos lá? As duas folhas amarelas foram utilizadas. Quem? 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 As duas folhas amarelas, sujeito, foram utilizadas, predicado. Qual que é o centro? Qual que é o núcleo das duas folhas amarelas? Folhas. Duas é quantidade numeral das folhas, é o adjunta de nominal. Ai, Jesus, é numeral. Ai, Jesus, é. Então tem que saber classe de palavras. Amarelas é adjetivo, é a cor das folhas. Mas as folhas estão no plural, mas não é compostas, não são várias. Então, sujeito simples, número um. Deixaram a janela aberta. Quem deixaram? Quem? Que é o sujeito. Eles. Opa, eles. Terceira pessoa, plural. Se a terceira pessoa do plural, ele é um sujeito indeterminado. Sabe aquela fofoca que a gente fala assim, olha, eles falaram, você até sabe quem te disse, mas você prefere dizer, eles falaram, eu ouvi dizer, você ouviu de quem? Deles. Não é dele, é deles. E aí sim nós teremos um sujeito indeterminado, número 4. Lembrando que também temos sujeito indeterminado se, olha um exemplo aqui, olha. Vende-se. O vende está na terceira pessoa, ele vende, mas o se é uma partícula passivadora, que também é um momento legal para estudo aí é um sujeito indeterminado. Nossa Senhora do Rosário, é muita coisa. E não é, porque se eu entendo, não é tanta coisa. É uma lógica. Quem vende-se, sei lá, alguém, eu não sei quem é o dono, é a imobiliária que está responsável, vende-se no número tal, mas não precisa e não é identificado esse sujeito. Vamos aqui abaixo, aqui ó. Você
meu primo e vovó não precisam de convite para a festa. Quem não precisa de convite? Sujeito, você, meu primo e vovó. Tem três sujeitos aqui, tem três núcleos. Então, sim, é um sujeito composto, viu? Legal, né? Ontem choveu muito aqui na cidade. Pelo jeito vai chover hoje de novo. Mas vamos nos ater à frase: ontem choveu. Choveu ontem, mas principalmente choveu, que é um verbo que vem do verbo chover, que é um fenômeno da natureza que a gente, né, que cremos em Deus, falamos assim, ó, tem sujeito, é Deus que choveu. Pois é, mas no português formal, a gente não identifica os fenômenos da natureza como uma pessoa, né? É um fenômeno. Trovejou, relampeou, né? Ou quando também faz tempo, aí não tem um sujeito, não, faz tempo que não vejo fulano, há décadas que não falo disso. Que a gente fala isso até como um exagero, algumas vezes, né? No meu caso, não, né? Porque há décadas que dou aula, mas não quer dizer que aqui não tenha, né, sujeito, mas é uma oração sem sujeito, inexistente, número 5, beleza? Pura. Então vamos agora para o nosso exercício 555. O que que ele fala aqui? Circule o sujeito e sublinhe o predicado das orações. Vamos separar bonitinho, né? Para quem tem os exercícios em mãos, ou quem vai conseguir aqui, copia, faz direitinho. Eu vou aproveitar a tela para te ajudar. Olha só, vamos separar sujeito de predicado. Os pincéis estavam guardados na primeira gaveta do armário. Quem? Os pincéis. O que faz? Estavam guardados na primeira gaveta do armário. Então, pincéis é o sujeito e é um sujeito simples. Por quê? Tá no plural, mas nós estamos falando de um tipo de sujeito. E daqui é predicado, que depois nós vamos estudar também mais, né? Olha, frase B, de boas notícias. Entraram atrasados os dois meninos por causa da chuva. Aí você pega e fala assim: quem? Eles, porque eles entraram. Tá, mas meu gafanhoto, meu caboclo, presta atenção aqui com a tia. Quem aqui, quem na frase entraram atrasados dois meninos por causa da chuva? Quem entrou atrasados? Os dois meninos. Os dois meninos. Neste caso aqui, os dois meninos está no meio da frase e é o sujeito da frase. Por quê? Porque são o quem? Eles, os dois meninos. E eu não vou colocar outro na frente, porque é só reorganizar a frase. Os dois meninos entraram atrasados por causa da chuva. Ponto final. Frase afirmativa. Então tenho que ler, gente. Não dá para sair dando tiro, pelo amor de Deus. Até porque, né, gente, ninguém quer ir preso por um trem tão idiota que dá tiro aí, principalmente a torta e a direita, porque vai errar mesmo, né? Porque dar tiro já não é uma coisa boa. Mirar no alvo é outra coisa mais difícil. E acertar é mais difícil ainda. Então, vamos entender?
Ontem à tarde eu visitei, letra C, de cebola, aquela que vai chorar. Mas aqui não, aquela que vai fazer a gente chorar de rir. Ontem à tarde eu visitei meu tio no hospital. Quem? O que fez? Visitei meu tio no hospital. Então quem foi? Eu, sujeito. Vamos arrumar a frase? Eu visitei meu tio no hospital ontem à tarde. Olha que lindo que fica, gente. Mas a gente pode ficar bonito também colocando um sujeito no meio da frase. E todos dois aqui, até agora, só encontramos sujeito simples. E agora, na letra D de dado? As batatas e as cenouras já foram servidas. Quem? As batatas e as cenouras. O que faz? Já foram servidas. Sujeito, predicado. Agora o sujeito, o núcleo, a parte mais importante é batata e cenouras. Então a gente vai ter um sujeito composto. Legal, né? Ah, não fala que não é não, pelo amor de Jesus, né? Vem comigo aqui, vamos junto aqui. Agora nós vamos aqui nos ater, nessa revisão aqui, a classificação das orações quanto à coesão referencial. Uma, uma coesão, uma coesão, uma coerência, uma ideia legal para ficar uma frase bonita. É, para a gente não fazer feio para os outros, sabe? Porque a língua portuguesa ela é muito bonita quando ela é falada adequadamente. E a anáfora, a catáfora, a elipse e a reiteração. Nós vamos falar isso aqui em cada uma das frases. Olha na frase A. As crianças. Deixa eu tirar isso para mim aqui, que você não está vendo. As crianças estavam animadas. Aí eu troco aqui a cor. Elas brincavam até a hora do almoço. Quem são essas elas? São as crianças. Eu substituir a criança por elas. Quando a gente substitui para ficar mais bonito e não ficar repetitivo, porque coesão referencial, anáfora, catáfora, elipse e reiteração serve para ligar as partes do texto, para evitar uma repetição desnecessária. Aqui no caso, crianças está sendo substituído por um pronome de caso reto, nós estaremos falando de uma anáfora. Por quê? É uma palavra que retorna a outra mencionada antes. Anáfora. Eu mencionei, eu falei dela antes. E antes, tá bom? Uma anáfora. Agora a segunda frase, B. Vamos lá pegar aqui. Vou pegar o amarelo. A chuva caiu sobre a região em boa hora. A chuva caiu num terreno, na região, em boa hora. Aí mudando de cor, olha lá. E ajudou bastante as lavouras. Quem que ajudou as lavouras? A chuva, não foi? Mas você tá vendo que a gente coloca um i aqui, que é um aditivo, e aí o que que acontece? A chuva aqui não repete, mas fica subtendido. Você entende que eu tô falando da chuva. Quando fica subtendido, é porque está atrás, assim, ó. Até dá pra gente lembrar um pouco de geografia, quem é que estuda aí? Elipse. Não tem o eclipse do Sol, que ele esconde? Então, elipse. Ele esconde, mas está ali. A palavra chuva se esconde, mas a gente aí observa ali. Beleza? Então, vamos agora para a nossa outra frase. Olha, esse aqui é muito legal. O livro era muito interessante. O livro que eu estava lendo era muito interessante. Aí, olha.
Logo, a obra, não quero colocar de amarelo, né? Queria colocar, vou pegar um verde aqui. Logo, a obra literária estava esgotada na livraria. Olha só. O livro e na frase obra literária. Obra literária não é um livro. Um livro é uma obra literária de um autor. Então, aqui nessa questão, você se reitera, você torna a falar, mas com uma outra palavra. Eu reafirmo. Fica fácil de entender assim? Eu estou tentando encontrar um vocabulário para que isso fique leve para você na hora de analisar a frase com a coesão referencial, ok? Eu me reitero aqui. Então, número 4. Vamos agora pegar o nosso amarelo ouro. Aquela, como é que começa a frase? Aquela foi uma grande surpresa para todos. Que surpresa! O casal teve filhos gêmeos. Agora é como se não acontece isso. Aquela é a notícia que teve filhos, que o casal teve filhos gêmeos. A notícia. Ou aquela vem antes do que eu quero dizer. Aí a gente pode falar assim, ó, quando você atropela o que você vai dizer, quando você põe um suspense, quando você e não fala, você está causando uma catástrofe. Você está causando um nervo, você está causando uma ansiedade, uma catáfora. Ficou bom? Ficou bom? Ah, falar nisso, eu falei uma coisa e escrevi outra, né? Aqui no número 3 eu falei para você, ó, não tô vendo aqui agora, elipse. Falei elipse, né? Ficou atrás, só que eu coloquei o número 2. Corrige aí, só corrigir. Foi? Foi? Falar e escrever ao mesmo tempo e sem corte, sem corte. Isso que eu acho muito interessante, né? Vamos lá? Exercício 7. Ai, o exercício 7. Ortografia, né? Marque, ó, tá escrito aqui claro como a luz do dia. Vou até marca texto, meu verde Palmeiras aqui, ó. Marque a opção em que há uma palavra com erro ortográfico. Aí o caboclo vem e fala assim: eu não sei nem o que significa essas palavras que tá escrita aí, escrevinhada. E eu penso assim: ai, meus ouvidos, Senhor da glória eterna, Pai. Porque no dia a dia, gente, falamos, ouvimos, mas precisamos nos domesticar. Precisamos, precisamos nós, sabe? Não é a gente precisa, não. Aí vamos lá, letra A, nódoa. O que que é uma nódoa? É uma mancha que deu na sua roupa, de um trem que você não sabe o que que é, um óleo, um óleo, e você não consegue tirar, tá? Espolenta. Para quem não sabe, em alguns lugares do Brasil, polenta é um angu. Em alguns lugares, angu é um mingau de fubá, fubá de milho, milho mesmo. Que em algum lugar angu não tem sal, polenta tem sal. Em algum lugar polenta é angu e pronto, final. Embolia. O que que é uma embolia? É uma chique, obstrução de um vaso sanguíneo. Ou melhor, quando entope as veias por causa de gordura, é uma embolia. Aí vem o problema, né? Estão escritos certos? Ó, nódoa, polenta, embolia. É, Janaína, embolia eu não tenho certeza. Polenta eu tenho, que tá assim escrito assim, nódoa, não sei. Vamos para a letra B? Jabuti. Jabuti é um tipo de roedor. É um bicho. Jabuti. Roedor não, minto até.
parece com aquelas questões da tartaruga, do cágado, né? Tem um jabuti. É, olha só. Supetão. Falei supetão. No ímpeto, na rapidez. Toalete. 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 Né? Não é toilette, não. Toalete também é um lugar que você chama vulgo banheiro. Mijatório. Letra C, cutia. Cutia, sim, é um tipo de roedor, mas é um animal. Cutia, um tipo de roedor. Engolir. Né? Engole, olha, vamos engolir, eu tô com sede. Engolir. Tossir. Tossir. Moela. O que que é uma moela? Faz parte do aparelho digestivo de aves, que ajuda a digerir o alimento das aves. Por exemplo, moela de galinha, que por um acaso eu gosto muito. Ah, eu acho moela uma delícia de galinha. Goela. Goela é a nossa goela. É aqui interno nosso, tá bom? Zoar. Zoar tem dois sentidos. Pode ser som, zoar. É um som, um barulho. Ou zoar de tirar sarro. É, aí a gente fala assim, eu zoei aquele menino, né? Eu fiz bullying com ele. Bueiro, 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 aquele lugar fedorento onde vai as coisas, né, ruins, né, o lixo, o esgoto. Embolia tá escrito novamente aqui, então você percebe que ela tá correta. E mandíbula é isso aqui, ó. É a parte de baixo onde ficam os dentes da tua boca que ajuda você a falar, você a mastigar. Então, se eu não leio e se eu não escrevo, eu não vou achar a nódoa que é escrito com O e não com U. E aí, essa é a sua opção, que tem o erro ortográfico. Pois é, falei. Vamos para o 7. É só 9, tá acabando. Para o 8. 7, 7 acabamos de fazer. Agora, olha só. Identifique a opção em que a forma correta do verbo poder foi utilizada. Verbo poder. Porque o verbo poder é diferente da preposição por. O que que é preposição? Preposição também é uma palavra que liga palavras. Por exemplo, gosto de algo. Que fica muito claro de é uma preposição, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Você não pode só gostar algo, você tem que gostar de algo, né? Porque já o verbo comprar, quem compra, compra algo, não precisa de preposição. Então é outro assunto? É outro assunto, verbo, a preposição por. E o verbo poder tá aqui. Acho que amanhã ele pode chegar mais cedo. É, tá legal essa frase. Dentro do nosso cotidiano está legal, porque usamos isso em nosso vocabulário. Acho que amanhã ele pode chegar mais cedo. Porém, eu também poderia dizer, acho que amanhã ele pode chegar mais cedo. Então, a letra A tá dando pra gente uma ambiguidade. Já que tá dando uma ambiguidade, a gente não vai falar que a opção da forma está corretíssima. A letra B, meu amigo, você pode me emprestar a caneta agora? Pode você, imperativo. Você pode, né? Além de estar no presente, agora, hoje. Hoje você pode, eu posso. Tu pode, você pode. Então,
Aqui está correto de poder. Olha, de poder, não é poder autoridade, poder de posso algo. Acredito que ele não pode terminar, pelo amor de Deus, ontem ele não pôde. Ontem ele não pôde. Ontem ele não pôde. Se pudesse, o teria feito. Hum, é bem assim. Ela pôde chegar a qualquer momento. Olha, ela pôde chegar a qualquer momento. Aguarde um pouco, por favor. Ela pode chegar a qualquer momento, porque nessa hora do agora, do presente, não é ontem que ela pôde chegar. Ela poderia, então, né? Se você queria falar, ela poderia chegar a qualquer momento, mas não chegou, viu? Então, assim, não é tão bobinho, mas também temos que praticar. E como que a gente pratica? Utilizando, coloca o verbo poder na sua vida, uai, né? E coloca também a palavra poder, muito bom, obrigado. Exercício número 9, nosso último exercício. Olha só. Identifique a opção em que o acento diferencial foi usada de maneira incorreta. Letra A. Precisamos pôr a roupa no varal. Pôr, colocar, do verbo poder. Podemos, né? Do verbo pôr, colocar. Sim, precisamos pôr. Verdade. Verdadeiríssimo, tá corretíssimo. Não sei por onde anda meu tio. Não sei por onde. Por aqui é a preposição. É a preposição. Por onde anda? Por onde andais? Eu não sei por onde ando, por aí. Então, e não é aonde, porque aonde é aonde você vai. Aí é outro assunto. Então, aqui também é verdade, tá certo. Agora, por qual motivo você não fez sua atividade? Eu coloquei qual motivo você não fez sua atividade? Que pergunta mais estranha. Não tem acento. Não tem acento, porque não é o por de colocar, não é um verbo, e sim uma preposição. E a preposição por não tem acento. Então, essa aqui tá errada. Um por todos e todos por um, preposição, não é colocar, é estar por outra pessoa. É companhia de um com o outro. Com, também, né? Com até conjunção de companhia. Ficou legal? Então é isso. Então, o que que eu quero dizer para você aqui, ó? Fiz a correção desses 9 exercícios para te ajudar a entender um pouco mais do português. Aqui eu trago de uma forma bem rebruscada, não é uma aula, ok? Rebuscada, né? Rebuscada, rebuscada. É, eu tô achando que eu cometi um erro aqui. Mas eu acho que tudo tá dentro do nosso cotidiano. Temos que nos ajudar e precisamos de falar mais os, os pronomes você, nós, vós, para que possamos conversar melhor e acertar mais o português, tá bom? Então, por hoje é só e até mais.